Capítulo 19. Números. Subtítulo: A purificação dos impuros. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Fala aos israelitas que te tragam uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual ainda não se tenha colocado jugo. Vós a entregareis ao sacerdote Eleazar, e ele a levará para fora do acampamento, e a sacrificarão diante dele. O sacerdote Eleazar pegará do sangue com o dedo e o aspergirá 7 vezes na direção da frente da tenda da revelação. Depois disso, a novilha será queimada diante dele, tanto o couro e a carne, quanto o sangue e o excremento. E o sacerdote pegará madeira de cedro, hisopo e lã carmesim, e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então, o sacerdote lavará as vestes e banhará o corpo em água. Depois entrará no acampamento e ficará impuro até a tarde. O que a houver queimado também lavará as vestes e banhará o corpo em água, e ficará impuro até a tarde. E um homem puro recolherá a cinza da novilha e a depositará fora do acampamento, no lugar puro, e ela ficará guardada para a comunidade dos israelitas, para a água de purificação. É oferta pelo pecado. E o que recolher a cinza da novilha, lavará as vestes e ficará impuro até a tarde. Isso será um estatuto perpétuo para os israelitas e para o estrangeiro que vive entre eles. Aquele que tocar o cadáver de alguém ficará impuro durante 7 dias. No terceiro dia, ele se purificará com aquela água, e no 7º dia estará puro. Mas se não se purificar no terceiro dia, não estará puro no 7º dia. Todo aquele que tocar o cadáver de alguém e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel. Ela continua impura, porque a água da purificação não foi aspergida sobre ela. A sua impureza ainda está sobre ela. Esta é a lei. Quando um homem morrer numa tenda, todo aquele que ali entrar ou estiver ficará impuro durante 7 dias. E toda vasilha aberta, não coberta com um pano, ficará impura. E todo aquele que estiver no campo e tocar em alguém que tenha sido morto pela espada, ou em outro cadáver, ou em osso humano, ou numa sepultura, ficará impuro por 7 dias. Para o impuro, pegarão um pouco de cinza da queima da oferta pelo pecado, e com um jarro derramarão água corrente sobre ela. E um homem que esteja puro pegará hisopo e o molhará na água, e a aspergirá sobre a tenda, sobre todos os objetos e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que houver tocado num osso, num homem assassinado, num cadáver ou numa sepultura. No terceiro dia e no 7º, o homem puro aspergirá a água sobre o impuro, e no 7º dia o terá purificado. E o que era impuro lavará as vestes e se banhará em água, e à tarde estará purificado. Mas quem estiver impuro e não se purificar, será eliminado do meio da assembleia, porque contaminou o santuário do Senhor. A água de purificação não foi aspergida sobre ele. Está impuro. Isto será um estatuto perpétuo para vós. O que aspergir a água da purificação lavará as vestes, e o que tocar a água da purificação ficará impuro até a tarde. E tudo quanto o impuro tocar também ficará impuro. E a pessoa que tocar numa dessas coisas ficará impura até a tarde. Capítulo 20. Números. Subtítulo: A morte de Miriam. Toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Zin, no 1º mês. O povo habitou em Cádiz, onde Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água para o povo, eles se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o povo desentendeu-se com Moisés, dizendo: Quem nos dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto, para morrermos aqui com os nossos animais? E por que nos fizestes sair do Egito, para nos trazer a este lugar horrível, lugar onde não há semente, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem mesmo água para beber? Então Moisés e Arão afastaram-se da assembleia e foram até a entrada da tenda da revelação.
E prostraram-se com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Pega a vara e reúne a comunidade, tu e teu irmão Arão. Falareis à rocha diante do povo, para que ela dê suas águas. Tirarás água da rocha, e darás de beber à comunidade e aos seus animais. Então Moisés pegou a vara de diante do Senhor, conforme este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés lhes disse: Rebeldes, ouve agora. Será que vamos tirar a água desta rocha para vós? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, e saiu muita água, e a comunidade e os seus animais beberam. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Não fareis esta comunidade entrar na terra que lhes dei, porque não acreditastes em mim, não santificando-me diante dos israelitas. Estas são as águas de Meribá, pois ali os israelitas confrontaram o Senhor, que neles se mostrou santo. Subtítulo: Moisés pede passagem por Edom. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo-lhe: Assim diz teu irmão Israel: Tu sabes de todas as lutas que temos enfrentado, como nossos pais desceram ao Egito, onde habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E quando clamamos ao Senhor, ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade de fronteira das tuas terras. Deixa-nos passar pela tua terra. Não passaremos pelos campos, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado as tuas terras. Mas Edom lhe respondeu: Não passarás por minhas terras, do contrário, sairei com a espada contra ti. Mas os israelitas insistiram: Subiremos pela estrada real, e se eu e o meu gado bebermos da tua água, pagarei por ela. É apenas isso. Deixa-me somente passar a pé. Mas Edom respondeu: Não passarás. E saiu contra eles com muita gente, bem armada. Assim Edom não permitiu que Israel passasse por suas terras. Por isso Israel se desviou dele. Subtítulo: A morte de Arão. Depois de partir de Cádiz, toda a comunidade dos israelitas chegou ao Monte Or. E o Senhor falou a Moisés e a Arão no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Arão será recolhido a seu povo. Ele não entrará na terra que dei aos israelitas, pois fostes rebeldes contra a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e seu filho Eleazar, e faze-os subir ao Monte Or. Depois tira as vestes de Arão, e coloca-as em seu filho Eleazar, porque Arão será recolhido e ali morrerá. E Moisés fez conforme o Senhor lhe havia ordenado. Eles subiram ao Monte Or, diante dos olhos de toda a comunidade. Moisés despiu Arão de suas vestes, e colocou-as em seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram. Quando toda a comunidade viu que Arão estava morto, toda a comunidade de Israel chorou por ele durante 30 dias. Capítulo 21. Números. Subtítulo: Os israelitas destroem os cananeus. O rei cananeu de Arad, que habitava no Neguebe, ficou sabendo que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Então combateu contra Israel, fazendo alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente suas cidades. O Senhor deu ouvidos a Israel e entregou-lhe os cananeus. E os israelitas os destruíram totalmente, eles e suas cidades. E aquele lugar foi chamado Hormá. Subtítulo: As serpentes venenosa e a serpente de bronze. Então partiram do Monte Or, pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, contornando a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e queixou-se de Deus e de Moisés: Por que nos fizeste sair do Egito? Para morrermos no deserto?
pois aqui não há pão nem água, e estamos enjoados deste pão miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que começaram a morder as pessoas, e morreu muita gente em Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Pecamos, porque nos queixamos do Senhor e de ti. Ora ao Senhor para que afaste de nós estas serpentes. E Moisés orou pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés: Faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste. E acontecerá que todo aquele que for mordido e olhar para ela preservará sua vida. E Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou sobre uma haste. E acontecia que, quando uma serpente mordia alguém, a pessoa olhava para a serpente de bronze e sua vida era preservada. Subtítulo: As viagens dos israelitas. Os israelitas então partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote, acamparam em Iji-Abarim, no deserto defronte de Moabe, para o leste. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. E partindo dali, acamparam do outro lado do Arnon, que fica no deserto, e sai das terras dos amorreus, porque o Arnon é a fronteira entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor, Vaeb em Sufá, e os vales do Arnon, e o declive dos vales que desce para a região de Ar e chega até as fronteiras de Moabe. Dali foram para Beer. Foi junto a esse poço que o Senhor disse a Moisés: Reúne o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: Brota, ó poço, e vós cantai-lhe cânticos. Ao poço que os líderes cavaram, que os nobres do povo escavaram com o bastão e com seus bordões. Do deserto foram para Matana, de Matana para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale que fica no campo de Moabe, para o cume do Pisga, em direção ao deserto. Subtítulo: Os israelitas ferem os reis de Moabe e de Bazã. Então Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, para dizer-lhe: Deixa-me passar pela sua terra. Não nos desviaremos para os campos nem para as vinhas. Não beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real até que tenhamos atravessado tuas terras. Mas Sion não deixou Israel passar por suas terras. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo, saiu contra Israel no deserto e atacou-o em Jaza. Mas Israel o feriu ao fio da espada e apoderou-se da sua terra, desde o Arnon até Jaboque, até os Amonitas, porque a fronteira dos Amonitas era fortificada. Assim, Israel tomou todas as cidades dos amorreus e habitou nelas, em Esbom e em todos os seus povoados, porque Esbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que havia guerreado contra o rei anterior de Moabe, e tomado toda a terra dele até o Arnon. Por isso, dizem os que falam por provérbios: Vinde a Esbom, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Sion, porque fogo saiu de Esbom, e uma chama da cidade de Sion, e devorou o Ar de Moabe, senhores dos altos do Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido estás, povo de Camus, entregou os filhos como fugitivos, e as filhas como cativas, a Sion, rei dos amorreus. Nós os atacamos com flechas. Esbom está destruída até Dibom, e os devastamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois dessas coisas, Moisés mandou sondar Jazé. Israel tomou seus povoados e expulsou os amorreus que ali estavam. Então eles se voltaram e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, para combatê-los em Edrei. O Senhor disse a Moisés: Não o temas, porque eu o entreguei na tua mão, ele com todo o seu povo e sua terra, e farás com ele o que fizeste com Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Assim feriram a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo, até não ficar ninguém vivo, e ainda se apoderaram de sua terra.